Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao nosso recap de hoje. A gente faz um estudo pré-mercado, né, pensa em algumas ideias para amanhã. Dia 12 do 11, mini índice, contexto de movimentação do preço. Gráfico diário, pessoal, a gente teve uma movimentação dentro, né, de uma proposta, né, que se pode repetir, né, em movimentações quando você tem esse tipo de cenário aqui, ó. Quando a gente tem, né, essas movimentações de três puxadas muito explícitas, assim, as que a gente não realmente não faz muito esforço para chegar até ela. E quando você tiver, né, uma inside baixa na lateralidade, com algum espaço, por exemplo, né, de retorno às médias, mais vezes, por exemplo, se a gente estiver operando 5 minutos, tá, pessoal? Isso aqui é um pensamento de trade quando você tem esse tipo de contexto. A gente sabe, né, que movimentações de três puxadas, né? Uma, né? Duas, tem seus pontos de inflexão, o ponto de inflexão está aqui. Para que essa movimentação tenha continuidade, ela precisa mudar a estrutura. Se ela não muda a estrutura, preço continua descendo. Mas esse contexto em si, ele gera a possibilidade de um trade em scalp. Estou falando, né? Se a gente estivesse ali operando 5 minutos. Mas aqui é o gráfico diário, e como os tempos são fractais, a gente pode usar, né, o exemplo da mesma maneira. Nos 5 minutos, a gente buscaria por algum tipo de compra na retomada dessa máxima. Mais vezes acaba tendo, como eu falei, né, no estudo de ontem, acaba tendo uma barra, né, que passa aqui, mas que volta e muitas vezes fecha negativa. E aí só a barra seguinte, né, que vem ter algum tipo de continuidade, ali, um retorno a 20, né? Acaba sendo um scalp. Isso quando o scalp vale, né, o risco, né? Para você manter, por exemplo, um stop abaixo da mínima, né, e pensar ali se tem pelo menos um pouco mais do que um para um, né, para você estar entrando nesse trade. Mas movimentações de três puxadas geram, né, mais vezes correções TBTL, como gerou nos 60 minutos. Um dos amigos fez um comentário ali, né, até mesmo da possibilidade dos 60 minutos hoje, né, que a gente vê aquela possibilidade de correção de 10 barras duas pernas, a gente já vai para lá. E ele acabou cumprindo a nova máxima, que é, né, dentro de uma correção lateral de lateral ascendente, né, onde o mercado busca fazer essa nova máxima. Claro, passou de 10 barras ali, né? Não adianta a gente tentar engessar o número, mas é uma correção, né, que é comum, né, a essa movimentação. Aqui, né, como tem essa movimentação de três puxados e ele se encontra abaixo, né, nessa movimentação, um pouco afastado das médias, a gente ainda pensa na possibilidade um pouco mais dessa movimentação de alta, tá? Por conta de já ter essa movimentação de três puxadas. Ah, Luciano, ainda não, se ainda tivesse espaço, por exemplo, aqui para uma movimentação de três puxadas ser um pouco mais abaixo aqui, né? Aí a gente pensaria, né, na possibilidade do mercado buscar essa movimentação, né, que é o que muitas vezes acontece. Mas uma inside vindo, né, de uma wedge de baixa, você vai buscar por algum padrão de compra, até mesmo aqui, por exemplo, em novas mínimas, né, é, tentar entrar baixo, né, são possibilidades de você tentar maximizar um pouco o ganho. Por ser um trade contra a tendência, ele não tende a ir de uma vez, né, menos vezes ele vai de uma vez. Algumas vezes acontece, mas, né, dá para a gente tentar achar formas, né, de trabalhar esse tipo de movimentação. Aqui no M60, né, a gente vê aquela mesma movimentação de wedge, né, uma, duas, três puxadas, né, e aqui, né, foi quando a gente falou da ideia, né, de correção em TBTL, 10 barras, duas pernas. De lateral, né, essa movimentação tende a ser de lateral, né, quando ela não retoma essa máxima central aqui, tá? Que é a condição que o mercado vem fazendo até agora. Se tornou, né, uma lateralidade. Pensando aqui no próprio 60 minutos, né, a gente tem um estudo sobre lateralidades em que quando a gente tem uma lateralidade mais estreita, até mesmo por isso que o Brooks usa a ideia, né, de 10 barras duas pernas, quando essa lateralidade é só, né, de 10 barras duas pernas, mais vezes a retomada é a favor da tendência, tá? Porque você tem um impulso e aí você tem a lateralidade e quando há o rompimento, mais vezes é a favor do impulso. Por quê? Porque a correção é uma correção breve, 10 barras, 15 barras, né, que seja. Quando essa lateralidade, né, consegue ganhar uma movimentação de 20 barras, né, o Al cita que a probabilidade de rompimento ela passa a ser, né, de cerca de 50-50. Ele cita que é levemente, né, maior a favor dos vendidos por conta do grande impulso, porém, né, com 20 barras, uma lateralidade que perdure por mais de 20 barras, ela fica com a probabilidade quase de 50-50 para, inclusive,
conseguir um rompimento de alta, que antes, na verdade, era só uma correção TBTL e poderia levar a nova mínima, passa a ser, né, uma movimentação um pouco mais ampla, e essa lateralidade ela gera, né, um tempo em equilíbrio. Esse tempo de equilíbrio pode se tornar uma acumulação para um rompimento e projeção de alvo para cima, tá? Projeção de alvo para cima, né, pessoal? Pensando aqui a princípio no movimento comprado, a gente precisa do rompimento, seja desse pivô, né, ou desse pivô aqui. Pensando nesse pivô mais amplo, né, nessa movimentação aqui, ó, aqui você teria, né, 100%, né, desse movimento projetado, e aqui você teria o primeiro alvo desse movimento projetado. Você chegaria no gap de média, né? Só que o gap de média, a venda dele acontece quando o mercado perde mínima. E se tiver um rompimento de lateralidade, o mercado pode desempenhar, por exemplo, uma, duas barras, né? E até ele perder mínima, ele consegue até mesmo pagar isso daqui, né? E aí a venda do gap de média em si, né, aqui nos 60 minutos, que é o nosso tempo de tendência, é quando ele perde mínima, né? Claro que a gente pode tentar vender alto numa projeção, né? Se tiver algum tipo de padrão lá nos 5 minutos. A gente tem também esse gap, né, aberto, que é um possível magneto. Muitas vezes o mercado forma um vácuo, né, onde, né, compradores vão tentar realizar lucro quando, né, o mercado fecha esses gaps, tá? Não é nada obrigatório, mas é algo comum, tá? Então a gente pensa também nessas possibilidades. Pensando, né, aqui no 15 minutos, então lembrando, né, nos 60 minutos a gente tem um gap de média. Então você só não vai comprar quando, opa, você no mercado chegou no segundo alvo, né? Você vai comprar, aí já é demais, né, pessoal? Aí já você está entrando extremamente tarde, né, numa movimentação. Aqui no 15 minutos você vê que a lateralidade dura muito mais do que 20 barras, né? Você vê aqui essas linhas, né, acima que você está vendo aqui são, né, claro, as linhas das projeções, ó, aqui primeiro alvo, tá, aqui segundo alvo, da projeção macro, da projeção micro, né, aqui primeiro alvo. É interessante manter também, né, aqui, né, às vezes a gente, como falei em outros momentos, né, pessoal, às vezes a gente foca, né, às vezes por conta de 50 pontos aqui, ó, 90 pontos, né, e o mercado alcança, por exemplo, o segundo alvo desse menor aqui, está bem próximo, né, do topo duplo. Ou seja, ele chega até aqui, mas não chega nesse outro. Aí é interessante você ter para você ter a explicação, né, caso o mercado apresente algum tipo de movimentação, por exemplo, de uma reversão, né, ele chega no gap de média e lá tem a perda de mínima e crava somente esses alvos aqui, não tem continuidade. Então é interessante você ter as projeções também, né, do pivô mais próximo. Aqui nos 60 minutos, né, uma informação importante ainda, né, que você pode observar, é que não está tendo mais perda de mínima, pelo menos até o presente momento, né? Você viu que a mínima é esse fundo aqui, ó, exatamente o fundo da WED. Depois disso daqui, né, o fundo ficou levemente mais alto. Depois disso daqui, o fundo foi exatamente igual, né? Foi um fundo duplo idêntico. Depois disso daqui, você tem outro fundo e você tem outro fundo. E aqui tem um fundo levemente mais alto. Então, as mínimas dessa movimentação aqui, ó, elas vêm, né, levemente ficando mais altas. Então, está tendo comprador entrando baixo nessa movimentação. Isso é uma percepção que a gente tem por conta dos fundos. Porque, do contrário, vendedores com certeza conseguiriam, por exemplo, uma nova mínima aqui, ou até mesmo uma nova mínima aqui. Então, a gente vê que tem comprador com interesse, só que eles estão comprando baixo a princípio. Isso é a possibilidade, né, dessa movimentação aqui ser uma acumulação. E aí você pode conseguir, né, um rompimento de alta projeção, formação do gap de média, fechamento desse gap. Aí a gente tem que ver a força do mercado. Aqui no 15 minutos também, né, a gente vê uma forte tendência. E como falei, né, a gente sempre tem que pensar tanto para cima quanto para baixo. Como a gente tem uma lateralidade ampla o rompimento desse tipo de lateralidade é 50-50, foi um dia também, né, de um range não muito amplo, né, cerca de 1.000 pontos. A duplicação desse range seria um dia de 2.000 pontos. É uma movimentação, né, que muitas vezes acontece principalmente quando você tem lateralidade. Retomando, né, pontos, né, de estudos que a gente faz, lateralidades geram tendência e tendências geram lateralidades, né, são as movimentações mais comuns de movimentação do preço. Então, dentro desse pressuposto, né, um rompimento dessa lateralidade pode gerar uma boa tendência. E essa movimentação pode ser tanto para cima, né, claro, quanto para baixo. Você pode pegar a projeção inteira, né, aqui dela. Você teria aqui primeiro alvo, né, você vê que tem algumas linhas ali já traçadas, e aqui segundo alvo. Então, quanto a estudo, né, para o dia seguinte, já deixa essa possibilidade.
Da mesma maneira que a gente fez aquele para cima, às vezes é interessante você manter, por exemplo, uma movimentação menor. Porque às vezes, pessoal, o mercado já abre pagando, né, uma projeção de alvo, e aí se você não ainda vai ter que fazer, né, acaba sendo mais demorado. Aqui você teria uma região muito mais interessante, ó, porque você tem a projeção de 100% dessa com o primeiro dessa. É, então aqui seria, né, um duplo alvo, né? Então seria um alvo aqui, ó, mais importante, né, quanto à realização de lucro. Ah, você no mercado abre aqui, aí faz uma barra de alta. É melhor você comprar acima dessa barra de alta. O mercado já cumpriu, né, basicamente aquilo que ele poderia cumprir. Ele já está cumprido 100% de uma lateralidade. Ele pode até descer um pouco mais, mas se você tiver uma barra de alta, né, com um gap de baixa, já de uma realização de lucro ou de uma região de fundo duplo, acaba sendo mais interessante. E foi basicamente o que aconteceu hoje, né? A barra 1 do dia foi uma excelente barra de alta. Pensa, né? Você gostaria de vender após esse tipo de barra? É uma barra que, ó, sozinha, ela representa cerca de 500, representa 535 pontos. Ela é uma excelente barra de reversão de alta, né? Ela vem até aqui embaixo, volta e fecha próximo de sua máxima. Você gostaria de vender abaixo, acima dessa barra? Já seria mais complicado. Por quê? Porque ela não é uma barra de lateralidade, não é uma barra de força. É uma barra de reversão de alta como barra 1, tá? Então aqui seria mais interessante você estar buscando, né, algum tipo de possibilidade de compra. Outro ponto, né, pessoal, você via a rejeição a um fundo duplo, né, exato. A gente chama isso daqui de defesa no tique, né? O preço não andou nem um centavo abaixo, né, dessa mínima. Então o mercado faz um fundo duplo exato. Os topos duplos e fundos duplos exatos são defesa no tique. Esse tipo de defesa, quando ela acontece exatamente no mesmo tique, é sinal de que há compradores aqui e que não há vendedores extremamente interessados em vender exatamente em fundos duplos. Quando vendedores param de vender em fundo duplo, é quando há a possibilidade dos compradores retomar. Tá bom? Vinha de um forte impulso e agora vendedores já não estão achando tão interessante vender tão baixo nessa movimentação. Outro ponto, né, que um dos amigos também citou agora num dos comentários, né, já devo responder em breve, após esse estudo, né, é, as regiões de POC, pessoal, em lateralidade, quando o mercado está fazendo big up, big down e tiver essas regiões, né, a gente já conversou sobre isso, a gente respeita, né, são regiões que são magnetos e são regiões para reentrada, né, da movimentação do preço. Você vê que o preço trava toda a lateralidade, pessoal, essas regiões elas fazem a mesma coisa. Se você voltar ao gráfico e você pegar ó, momentos de lateralidade anterior, aqui foi tendência, aqui ó, eu dei uma achatadinha, né, aqui no gráfico, para a gente dar uma olhada. Aqui teve uma certa lateralidade, né, depois dessa grande barra aqui, ó, a maior barra, né, depois desse impulso aqui, o mercado apresentou uma certa lateralidade, né, dentro da ideia de clímax. Sempre que a gente tem movimentações, né, mais laterais, né, e o preço muitas vezes acaba buscando essas regiões. Aqui já é uma movimentação mais ampla, mas toda vez que você tem uma lateralidade mais estreita, né, o mercado tende, aqui nem teve, né, e você vê que não forma grandes regiões ó, quando o mercado está numa super tendência, né, em dias de super tendência, por exemplo. Aqui você teve uma pequena lateralidade, ó, teve uma certa pausa aqui na movimentação do preço, né, antes dele conseguir um rompimento né, mais tardio aqui. Mas esse é um termo que a gente pode usar, né, a nomenclatura do sempre. Né? Quando a gente está no mercado mais lateral, essas regiões elas objetivam né, algum ponto de extremidade. Então, quando você desconfiar que o mercado ou ele está fazendo big up, big down, ou ele está no TTR, uma movimentação mais estreita, né, essas regiões atuam né, como pontos né, de troca né, de contratos. E essas trocas de contrato tendem né, a ter manutenção né, de lateralidade. Aqui já é outro dia de tendência. Mas quando você tem ó, movimentações laterais, ó, você tem o preço né, sendo segurado né, em cima dessas regiões. Então, é um ponto né, para se fazer backtest e se ter né, a devida cautela a depender do ciclo né, que o mercado se encontra. Tá em lateralidade, ó, regiões de pullback, né? Eu já falei isso para vocês, né? Muitos pullbacks são nessas regiões. Por quê? Porque é uma região de troca de contrato. Muitas vezes, né, fica em pontos onde há gaps abertos. Não sempre, né? Porque às vezes a gente não tem gap. Aqui mais um dia, né, onde o mercado formou uma certa lateralidade, ó, e aí o preço tende a ficar trabalhando em cima dessas regiões, né, onde há né, um número maior de contratos ali a serem negociados, tá? Então é interessante você fazer isso daqui, você repetir em backtest, né, ver que muitas vezes o mercado volta para essas regiões, né, exatamente
principalmente quando você está num estágio de movimentação, né, um tanto quanto, né, mais lateral, tá? Quando você está numa lateralidade, essas regiões de POC, né, ela tende a delimitar, né, máximas e mínimas de movimentação do preço, tá bom? Então pega isso aqui, né, faz a ideia de backtest, né, que é basicamente fazer isso daqui que eu estou reprisando aqui com vocês, né, que são movimentações de tendências mais claras, né? Hum. Mas com a reprise disso daqui, né, você chega a essa percepção, né, que essas regiões são regiões de troca de contratos. São regiões, tá, pessoal? Para galera que quer se aprofundar um pouco mais na ideia do estudo dessa região, né, seria você estudar o volume profile, né, e buscar pelo estudo de POC, né, Point of Control, né, vai ser basicamente isso daqui. Aqui o único ponto que eu fiz foi chegar num cálculo diferente, né, para você usar, né, aqui de maneira disposta no gráfico, né, no volume profile, vai sair daqui e vai ficar os pontos de POC e você vai ter que marcar de maneira manual. O único ponto que eu fiz foi pegar o cálculo, né, e distribuir de maneira um pouco diferente, né, aqui para ter um pouco mais de possibilidades de uso aqui, né, dentro da movimentação do dia. Lateralidade pode gerar tendência. Aqui, pessoal, fazer uma certa interação aqui com vocês, né, quanto ao dia de hoje. Dia de hoje, né, pessoal, o mercado abre, né, aqui, né, já exatamente, né, vindo testar um fundo duplo. Pensem comigo, né, algo que eu repito para vocês. Quando a gente fala sobre médias, né, a gente fala que bons rompimentos, eles tendem a ser, né, amparados ali pelas médias. As médias em bons rompimentos, elas tendem a estar passando próximo ao preço. E aí o preço chega a essa região, é claro que ela tem melhor probabilidade de um rompimento para romper quando as médias estão aqui, do que quando as médias estão exatamente aqui, ó, né? Quando as médias estão afastadas, por exemplo, né, cerca de 600 pontos da região de onde o preço conseguiu chegar. Bons rompimentos são amparados pelas médias, né? Dificilmente você vai conseguir fazer no backtest encontrar um rompimento em que o preço, né, ele conseguiu romper, por exemplo, um topo anterior ou um fundo anterior quando ele está muito afastado das médias. Isso daqui é um muito afastado das médias. Esse parâmetro você ganha, né, repetindo o backtest. Dentro do dia de hoje, né, você tinha uma região de POC do 5, tinha região de POC do 15, você teve uma excelente barra de reversão com barra 1. Seria uma barra para você comprar acima da máxima dessa barra, né? Você estaria comprando basicamente aqui, ó, para fazer o fechamento do gap, que é uma movimentação comum. Isso aqui seria um ponto de parcial, né? Aqui não tinha uma ampla movimentação. O que mais, Luciano, que você poderia usar aqui, né, como movimentação para pensar, né, em ponto de retorno do preço? O preço pagou o primeiro alvo, pagou o segundo alvo, o preço quase, né, pagou aqui, ó, um terceiro alvo, né, desse pivô. Se eu trago para esse pivô mais amplo aqui, ó, a gente vê que ele também pagou, ó, segundo alvo dessa projeção, tá? Então ele cumpriu, né, com algumas possibilidades de alvo já de maneira muito rápida e muito afastado das médias. De maneira mais arriscada, você poderia tentar comprar baixo aqui no fundo duplo, né? E aí você poderia fazer parcial aqui, né, com, por exemplo, quando, né, o mercado chega aqui na região da VWAP do dia ou chega na MM200, né, seria um ponto, né, que o mercado tende, né, a gerar algum tipo de retorno. Não chegou a ser um micro canal de alta, né, pessoal, mas, né, chegou a ser um impulso de alta. O que é um impulso, Luciano? Um impulso é quando você tem uma série de barras, né, fechando acima de suas máximas, né, e conseguindo um bom deslocamento do preço, né? Então o mercado em determinado momento ele veio até aqui e ele conseguiu um bom impulso de alta. Quando a gente tem um bom impulso de alta, é um dia diferente de lateralidade. O dia anterior foi lateralidade, a barra 1 do dia foi um doji. Essa barra 1 foi um gap de baixa, mas uma boa barra de reversão. A barra seguinte deu continuidade, a barra seguinte também deu continuidade. Então eu tive um bom impulso de alta. Aqui eu deveria estar buscando por uma compra e não por uma venda. Por quê? Porque o primeiro impulso do dia foi um bom impulso de alta. E aí você teve ainda uma segunda perna, depois uma terceira perna, né, para essa movimentação. Digo pernas, né, porque eu estou fazendo a leitura de correções. Ó. Aqui eu tive uma primeira correção, aqui eu tive, né, uma segunda correção, e depois aqui a gente teve, né, esse terceiro impulso aqui, né, finalizando com essa última correção. Depois dessa movimentação aqui, ó, de três puxadas, né, das três correções, L1, L2 e L3, o mercado apresentou, né, uma movimentação de duas pernas de baixa, né, uma
correção, depois duas, né? Desceu bastante aqui, né, para essa segunda perna. Depois disso ele volta, né, somente para lateralidade. Em lateralidades, né, é buscar wedges, é tentar encontrar nessas movimentações de três puxadas, é dar atenção a topos e fundos duplos, é dar atenção a topos anteriores, né, pessoal? Aqui era movimento projetado, né, era o primeiro alvo daqui desse pivô. O mercado faz uma nova máxima no dia anterior, né? É um topo duplo. Todo topo duplo é uma potencial lateralidade, principalmente dentro de um mercado que está com big up, big down, né? Que é um mercado, né, que está dentro de uma consolidação, é um mercado que não tem rompimento, tá? Então, aqui, né, basicamente, a melhor movimentação do dia seria ou você entrar acima da barra 1, ou comprar abaixo, ou você comprar, né, a primeira retomada, para esperar pelo menos, né, uma segunda perna. Se você pensasse pelo menos no movimento medido da perna 1, perna 2, já seria, né, uma movimentação razoável. E aí o mercado, quando ele fez essas movimentações de três puxadas, ele apresentou uma correção um pouco mais profunda. Aqui, né, depois que ele já fez essa movimentação, já fica o mercado um pouco mais complexo, né, para a movimentação do preço. Aqui ele fez um outro pequeno impulso de baixo. Aqui teve uma outside, ó, né, que seria uma barra para se comprar para algum tipo de continuidade. Ó, você tem um pequeno impulso de alta. Você tem aqui uma perda de mínima, mas tem uma retomada de máxima direta, né? O mercado até abre com um micro gap aqui, ó. O preço pula 5 pontos, né, acima aqui, mas ele não tem uma boa continuidade, né? Então, aqui, né, se você comprou, por exemplo, acima dessa máxima, né, você teve várias oportunidades aqui, ó, de retomar a saída dessa movimentação, porque isso aqui se tornou só uma grande lateralidade. E aí essa lateralidade, por exemplo, ela ganha lateralidade de mais de 20 barras, ó, ela pode romper tanto para cima quanto para baixo. Quando ela rompeu, ó, ainda assim ele pagou, ó, 100%, tá, da projeção, ó, da lateralidade. Essa outra aqui, né, acabou sendo no tick, ó. Então, se você pega, mesmo que essa projeção aqui de lateralidade, quando ele finalmente rompeu, ele pagou 100%, né, desse movimento projetado. Além de, claro, um outro fundo duplo aqui anterior, né? Tinha duas coisas, três coisas aqui, mais uma região de POC, né, onde ele tenta romper, lembrando, né? Barra de rompimento, ausência de continuidade, né? Foi uma barra de alta. Movimentações de três puxadas, né, pessoal? Aqui você consegue também visualizar, ó, uma, duas, três puxadas, né? Tá. Depois disso daqui o mercado apresentou, né, uma movimentação de correção aqui de alta. Não teve, né, muita coisa para se fazer, né, num dia como esse. São os dias que você deve operar menos, né, que você deve, né, buscar muita razão para tentar encaixar um trade, né. Aqui tem mais uma possibilidade de movimentação de três puxadas, né. Uma, duas, três, né. Você tem uma, duas, três, né. Uma terceira puxada ou mesmo uma quarta puxada aqui e também o fundo duplo, né? Então a partir daqui você já não poderia mais estar tentando vender. Todo topo duplo, né, é uma potencial lateralidade, né? Então, dentro de uma lateralidade principalmente, né? E você deve buscar por movimentações de três puxadas. Encontrou uma movimentação de três puxadas que se pareça com três puxadas, trate como uma possibilidade, né, de uma movimentação de reversão, tá? Às vezes no micro, né, você vê essas movimentações, ó, aqui, ó. Claro que aqui é bem difícil de você ver essa movimentação terminando no movimento climático de uma movimentação de três puxadas. Mas no 1 minuto, né, isso daqui provavelmente, ó, você visualizaria isso daqui um pouco mais fácil, né? Como é lateralidade, né, pessoal? Deixa eu só colocar aqui preenchimento. Vamos ver se vai dar certo. Você consegue visualizar essa movimentação, né, como uma possibilidade, né, de três puxadas, né? Uma, duas, três, né? Depois disso você tem um fundo duplo, né, idêntico, tá? E aí o mercado, né, lentamente, né, acaba apresentando uma movimentação de correção, tá? Então, dias laterais, né, dá para a gente pensar em usar tempo micro, né, tentar usar 1 minuto, acaba ajudando a gente, né, nessas possibilidades aqui de conseguir encaixar, né, uma leitura numa movimentação que é bem difícil. Aqui no mundo micro, né, provavelmente você viria isso daqui, ó, como uma wedge parabólica, né? uma,
o mercado faz uma movimentação de 3 puxadas, ele faz uma ultrapassagem, mas logo ele volta, né, para dentro da movimentação. Você vê que tem ausência, né, de continuidade, né? Você tem uma grande barra, né, uma boa barra, mas que ela não expressa a ideia de continuidade, né? Então, lateralidades, né, isso é muito comum. Além da POC, né, aqui, claro, para atuar aqui como possibilidade de suporte. 200 e MM20 próximas, né, pessoal? Isso daqui é um cenário de contração da volatilidade entre essas duas médias, pode gerar algum tipo de movimento direcional. Por conta do diário, por conta da localização onde o preço está no diário, a inside, né? Se vier para cima, seria compras mais fáceis, né, de se fazer. Se vier para baixo, né, e aí a gente trabalha a ideia dos rompimentos, a gente só não vende em cima de alvo, tá, pessoal? Principalmente em cima de segundo alvo. Vender em cima do primeiro alvo, beleza. Né, há a possibilidade de uma correção ali, mas ela não é uma possibilidade de correção, por exemplo, né, que pode gerar uma movimentação, por exemplo, muito ampla. Agora, segundo alvo, né, já complica um pouco as coisas, beleza? Bons trades para nós amanhã, né? Amanhã a gente está ali junto. Valeu, uma boa noite para vocês aí e até amanhã. Valeu!